Religião no Brasil. O futuro será evangélico? Esse é o canal do Saião, onde você tem muita informação com reflexão para o entendimento da situação. Como a gente sabe, foi divulgado recentemente pelo IBGE a situação religiosa brasileira, conforme o censo de 2022. E o cenário aí chamou atenção em vários aspectos. Então, para a gente, antes de começar a dar qualquer opinião, vamos ver aí qual que é a informação, o que aconteceu. Nós tivemos, conforme a pesquisa que foi levantada, de 2010 para 2022, então 12 anos, o seguinte perfil. A população católica confessa brasileira era de 65,1% e ela caiu para 56,7%, que é a proporção mais baixa da história brasileira. O contingente evangélico aumentou de 21,7% para 26,9%. A população que se declara espírita caiu de 2,1% para 1,8%. A população que se define como seguidores de Umbanda em Candomblé aumentou de 0,3% para 1%. Seguidores de tradição indígena marcou 0,1%. Outras religiosidades, e aí a gente tem judeus, muçulmanos, hindus e outros grupos menores, foi de 2,7% para 4%. Os que se declaram sem religião aumentou de 7,9% para 9,3%, e 0,2% disseram que não tinham nada a declarar a respeito disso, não sabem, não se interessaram na resposta pela pesquisa. Bom, pessoal, é interessante que, diferentemente do contexto de boa parte da Europa e de certas áreas da América do Norte, o Brasil se mantém como um país bastante religioso. Aliás, o Brasil é um dos países de maior, vamos dizer, definição cristã do mundo. Se você pegar aí, né, os países do mundo, a quantidade de pessoas que se declararão, ainda que seja nominalmente, como cristãos, o Brasil aí está numa posição bastante determinante. O que chamou a atenção é a gente perceber alguns aspectos que surpreendem, né? Porque o que a gente observa aqui? Com certeza chamou a atenção o crescimento evangélico, porque os evangélicos em 3 décadas triplicaram dentro da realidade brasileira, apesar de ser um grupo muito variado e diversificado, e nós temos hoje uma proporção significativa, ou seja, 27% da população brasileira praticamente se diz evangélica, enquanto o número de católicos é 57%. Isso quer dizer que os evangélicos hoje são metade da população católica do país. Os outros grupos não chamaram tanto atenção, porque eles são grupos em proporção muito limitada, mas também chama atenção o número dos que se declaram sem religião, né, que é um valor percentual de 9,3%. Agora, quando a gente olha para essa geografia numérica da religião aqui, algumas coisas chamam atenção e vocês vão poder acompanhar no gráfico, dos gráficos que são apresentados, algumas coisas que são muito interessantes. Observe, por exemplo, que a quantidade expressiva de evangélicos, em maior proporção, aparece principalmente na região norte. Então, estados como Acre, Rondônia e Amazonas são estados de proporção evangélica muito elevada, né? Aí subindo, inclusive o Acre chega a ter 44,4%. E além disso, também Amapá, Espírito Santo, Pará e Roraima tendo uma população bastante significativa nesse contexto evangélico. Já a população católica é interessante. Os seus números maiores estão praticamente todos em estados do Nordeste. O estado mais católico do Brasil é o Piauí, depois seguido pelo Ceará, Paraíba, Sergipe, Rio Grande do Norte, Maranhão, e finalmente vem um diferente, que é Santa Catarina,
que, aliás, a gente até entende também pelo contingente imigratório italiano, muito significativo naquele estado. E uma coisa que chama a atenção é a gente perceber aquilo que talvez não ficasse tão claro assim para tantas pessoas, é que nós temos uma presença de realidade evangélica muito forte entre pessoas de condição bastante mais simples e humilde, quer dizer que a população evangélica tem crescido entre os mais pobres, é curioso, a gente sabe que o Brasil tem uma geografia racial desafiante, né? É claro que a população preta e parda tem condições socioeconômicas, na média, abaixo da população de origem europeia, e é interessante que o contingente evangélico é um contingente onde se tem uma grande quantidade de pardos e pretos, né, o que chama atenção para aqueles que avaliam essa realidade. Outra coisa que pareceu bem diferente para mim, que ninguém imagina. Geralmente, quando alguém pensa nas pessoas agnósticas ou ateístas, a gente imagina que são pessoas mais dadas assim à intelectualidade, né? E é curioso que o índice de analfabetismo de evangélicos e de pessoas sem religião é praticamente o mesmo, a diferença é 0,1%, e esse contingente evangélico, apesar de atingir camadas de pessoas muito simples da população, tem um índice de alfabetização melhor do que, por exemplo, o contingente católico, o que não deixa de chamar a atenção. Agora, eu me pergunto, né, sobre o que aconteceu nesse censo, pelo seguinte, porque nem todo mundo talvez tenha a consciência de que a maneira como foi feito esse recenseamento em 2010 não é exatamente a mesma maneira como ele foi feito em 2022. Eu explico melhor. O censo de 2022 está muito claro, que ele diz para a gente que está sendo contado no contexto religioso todas as pessoas acima de 10 anos de idade. Isso quer dizer que no censo anterior não havia essa diferença. Então, na verdade, o que acontece? Se nós considerarmos as famílias como um todo, é muito mais fácil você imaginar, por exemplo, que pessoas que sejam católicos tradicionais e evangélicos na sua maioria tenham mais filhos. Então, é muito possível que a proporção de evangélicos no total da população, se incluindo as famílias, ou até mesmo de católicos tradicionais, seja maior do que o censo realmente apresentou. Eu me lembro, há algum tempo atrás, estava ouvindo uma entrevista com o famoso filósofo brasileiro Pondé, e ele estava avaliando esse aspecto sociológico, dizendo, olha, o futuro será religioso, porque as famílias religiosas, por convicções, geralmente costumam ter filhos e muitos filhos. E grande parte das pessoas seculares tem um pensamento diferente. Outra coisa que me chamou a atenção foi o fato de a gente apresentar aí o que a gente chama de população, vamos dizer, sem religião, de uma maneira onde você não tem muito claramente o que isso significa. Quando alguém se declara sem religião, essa pessoa não necessariamente é, por exemplo, um indivíduo ateu. Porque uma coisa é alguém que é ateísta, que diz, olha, eu tenho certeza que não existe nenhuma divindade, que religião é apenas um fenômeno psicológico e sociológico, daquelas pessoas que dizem, ó, pode até haver alguma coisa nesse mundo, mas eu não sei. Essas pessoas são agnósticos, né? E tem pessoas que têm um outro perfil, que são pessoas sem religião, não quer dizer que eles não acreditem em nada, não quer dizer que eles não tenham alguma percepção de que existe alguma realidade metafísica. Quer dizer que eles não se importam, não frequentam religiões institucionalizadas, e significa que essas pessoas muitas vezes também não querem se aproximar de religião porque eles são traumatizados com experiências negativas, seja de um contexto ou do outro. Eu já encontrei muitas pessoas na minha vida que dizem, olha, até acredito em Deus, não, eu gosto muito dos ensinos de Jesus, mas eu não quero me envolver com religião porque eu acho que as minhas experiências mostraram que não foi
favorável, não foi positivo. Então, nesse sentido, eu entendo que esse recenseamento é um pouco imperfeito na maneira como ele apresenta os dados e as informações, mas ele não deixou de surpreender a todos pelos aspectos, talvez, que não fossem tão esperáveis assim. Primeiro, de uma diminuição significativa da tradição católica, que já foi hegemônica, absoluta no Brasil. Hoje nós temos estados onde a proporção de católicos está abaixo de 50%. Depois, com esse crescimento evangélico, e um crescimento que, se contando a realidade das famílias, é muito seguramente uma proporção maior do que os 26,9%. E terceiro, que aquilo que a gente pensa de estereótipos, né, que se encaixa aqui ou se encaixa lá, nem sempre se verifica nessa situação. Ou seja, aquilo que a gente encaixa como estereótipo, né, por exemplo, né, de alguém que é sem religião, é intelectual, e uma pessoa que está num contexto de um culto mais popular, não tem formação, nem sempre se encaixa dessa maneira. Agora, o que a gente deve concluir aí? É interessante. Aqui algumas considerações. Parece que os ambientes para onde há uma imigração maior, as pessoas têm maior facilidade de repensar a sua tradição religiosa. A gente sabe, por exemplo, que a região norte é uma região menos densamente povoada, muitas pessoas mudaram para lá, lugares como Rondônia, Acre, e até mesmo Amazonas, tem muita gente, né, que realinhou a sua vida para os novos horizontes amazônicos. Então é interessante que parece que quando as pessoas estão numa trajetória de mudança de cenário, elas têm mais facilidade de repensar a sua própria tradição, se ela continua fazendo sentido ou não. Segundo, é que quando a gente pensa em religião, a gente pensa em religião muitas vezes sobre tradição da família, sobre aquilo que explica a realidade do passado e que explica principalmente a história sagrada para nós. É interessante que parece que na realidade brasileira o que tem acontecido é uma atração maior por uma proposta de religião que responda às perguntas do momento presente e que nos dê algum tipo de esperança em relação ao futuro. Talvez isso explique como as diversas matizes da tradição evangélica se apresentam de uma maneira, vamos dizer, com menos exigência formal. As igrejas evangélicas são abertas por pessoas que não necessariamente têm um conhecimento profundo, são, em grande parte, movimentos populares, nem sempre com uma fundamentação assim exigida em outros contextos, e que tenta responder aos desafios existenciais, espirituais e sociais dessas pessoas numa espécie de atitude até mesmo de livre iniciativa acentuada. E, portanto, quando uma expressão religiosa apenas reforça uma tradição do passado, como é, por exemplo, grande parte da realidade católica brasileira, e isso aqui não é uma crítica necessariamente, é apenas uma constatação, porque muita gente no contexto brasileiro que se afirma católico, na verdade, nem sempre tem uma adesão à religião de uma maneira mais definida e mais consciente. A pessoa apenas reproduz. Eu tenho conversado com várias pessoas que não dizem: eu fui batizado, eu fiz a crisma, eu casei na igreja, mas eu dificilmente eu vou a missa ou qualquer coisa assim. Então, muita gente não é o que a gente pode chamar de católico praticante. Talvez se a gente fosse colocar o número de evangélicos praticantes e católicos praticantes, pode ser que o número fosse muito próximo, ou talvez até o número evangélico seria maior. E, no entanto, a gente deve também considerar esse fator que surpreende. O Brasil, que sempre foi o Brasil da fé, né? O Brasil do Cristo Redentor, o Brasil que sempre se chamou de a terra do nosso Senhor, o Brasil tão diferente do mundo europeu, né? Daquele contexto mais cético e crítico, que sempre se dizia que o problema é que as pessoas acreditam demais. Surpreendentemente, hoje tem quase 10% da população que não quer
conversa com religião. Isso mostra para a gente a influência do mundo secular, especialmente vindo da América do Norte e da Europa. Mostra também pessoas que, olhando para a sua experiência de fé e de religião, da sua tradição, têm questões não respondidas e que veem nas religiões não um ambiente de esperança, de fé, mas um ambiente de opressão, de engano, de equívoco e, portanto, se distanciam, e muitas vezes com uma certa razão, né? E que isso, então, nos traz uma realidade que, na história brasileira, é uma novidade. Agora, o que a gente pode dizer? Qual é o futuro da experiência religiosa no Brasil? Nós não sabemos. Parece que o povo brasileiro, de modo geral, ainda é um povo que é bastante marcado por essa efervescência religiosa. Mas, em outros momentos da história, a gente viu em certos lugares do mundo que uma efervescência religiosa foi seguida depois de um marasmo e até de uma reação negativa. Ainda que a gente fale, né, em católicos, ainda que a gente fale em evangélicos ou até mesmo na população secular, esse quadro ainda é muito desafiante, porque, por exemplo, né, você tem no ambiente católico, desde pessoas muito tradicionais, que a gente pode chamar de católicos à antiga, e até movimentos no contexto católico muito revolucionários em relação à tradição, até mesmo teológica dentro da igreja. Não existe um perfil. Você pode ouvir, por exemplo, gente do movimento católico carismático e ouvir gente do contexto da teologia da libertação, você vai ver que existem diferenças significativas. O meio evangélico, então, é uma verdadeira loucura, né? Você tem gente de igrejas históricas, tradicionais, a gente tem gente de contexto de igreja étnica, por exemplo, nas populações de origem alemã, especialmente no sul do Brasil. Você tem igrejas pentecostais, né, com expressão maior para uma igreja como a Assembleia de Deus, e você tem as igrejas neopentecostais e novos grupos que são tão diversificados e, de certa forma, são tão diferentes que a gente talvez não reconheceria bem, olhando, por exemplo, para uma igreja presbiteriana, batista, metodista, histórica, e um grupo neopentecostal recente, cujas práticas, procedimentos, atitudes e perspectivas são muito distintas. Da mesma maneira, o grupo secular também, como eu mencionei, muito diferente, um ateu convicto, e hoje nós temos até ateus militantes, né, que é um fenômeno muito novo na realidade brasileira, e a pessoa que simplesmente não quer se envolver com religião institucionalizada. Será que o futuro do país será evangélico? A minha resposta, eu não sei. Eu acredito que esse crescimento, até pelo perfil das igrejas evangélicas, na sua maioria de serem comunitárias, de conseguirem de alguma maneira comunicar com a população mais pobre, e muitos grupos fazerem diferença na vida de milhares e até milhões de pessoas, é possível que esse crescimento deve continuar. Será que tudo que acontece nesse cenário é positivo? Eu, como alguém de pano de fundo batista, eu levanto um ponto de interrogação. Eu creio que muita coisa é positiva, mas o movimento como um todo precisa amadurecer bastante, né? Precisa buscar um equilíbrio, né? Especialmente diante de tanta coisa aí que acaba chamando a atenção nem sempre de maneira positiva, e a gente precisa talvez perguntar, né, se é melhor simplesmente fazer parte de um rebanho evangélico ou se a gente tem uma sintonia com a fé cristã raiz representada na postura de Jesus e dos apóstolos do cristianismo primitivo original, conforme aparece nas Escrituras. Então, aqui vai a nossa reflexão e espero que o Brasil caminhe numa direção mais favorecedora na sua maneira de praticar a fé, a religião, para que haja o benefício em favor da nossa nação. Esse é o canal do Saião, onde aqui há muita cultura, reflexão para a nossa informação. Não se esqueça, aperte o sininho, inscreva-se, divulgue para os amigos e até você pode ser membro desse canal também. Um abraço do amigo Saião.